Então, vamos lá. Começando aqui a gravação da defesa do TCC de Breno. O trabalho de Breno, intitulado Camusim Felicense, uma iconografia para resgatar as raízes identitárias de Camusim de São Félix, orientado por mim, Camila Brito, e o trabalho de Breno Matheus de Carvalho Melo. Breno vai ter 20 minutos a partir de então para fazer sua defesa, e em seguida teremos as considerações da banca, certo? Pode ficar à vontade, pode começar a sua defesa. Obrigado, Camila. Queria começar agradecendo a você como orientadora, a banca avaliadora e também a todos que estão nos fazendo presente nesse momento tão especial. Como a Camila já falou, meu nome é Breno e hoje eu apresento para vocês meu trabalho de conclusão de curso, intitulado Camusim Felicense, uma iconografia para resgatar as raízes identitárias de Camusim de São Félix. Como uma forma de trazer aqui para quem não conhece a cidade, né, eu trago uma breve apresentação. Camusim é uma cidade que está localizada na microrregião do Brejo de Pernambuco, juntamente com outras cidades como Bonito, São Joaquim do Monte, Barra de Guabiraba, Sairé. E a cidade se iniciou como um polo agrícola, né, quando alguns agricultores se dirigindo a Bonito viram um potencial em Camusim devido ao seu solo, né, às características do solo, ao clima, à altitude geográfica do lugar. E iniciou-se aí uma monocultura do café. Essa monocultura durou ali por algumas décadas. Foi só em 1994 que foram implantadas algumas hortaliças, né, na agricultura local. E uma delas se destacou muito, que foi o tomate. Hoje em dia, Camusim é conhecido como terra do tomate, né, porque essa hortaliça realmente é plantada em grande escala lá. E em 2023, a cidade ganhou o título de terceira cidade de Pernambuco maior produtora de tomate, produzindo ali cerca de 10 mil toneladas ao ano. Mas além da agricultura, né, um outro pilar muito forte na cidade é a religiosidade. Ainda quando haviam poucos habitantes, já se iniciou ali uma ação missionária para aproximar as pessoas da fé católica. Logo iniciaram algumas missas que aconteciam nas casas dos próprios moradores, até que construíram uma capela, né? Essa capela ela foi denominada a São Félix de Cantalice, por influência até dos padres capuchinhos que habitavam por ali. Depois de um tempo, houve reformas, até que foi construída a Igreja Matriz, que a gente conhece hoje, e que foi um ponto ali inicial, né, para que fosse construído todo o comércio e toda a cidade ao redor da Igreja Matriz. Aqui eu trago algumas fotos, né, tanto da capela quanto da igreja pós-reforma. E, bem, esse trabalho ele nasce a partir da percepção de que alguns pontos históricos e culturais da cidade eles estavam saindo um pouco do imaginário popular, uma vez que, conversando com algumas pessoas mais velhas, elas já não sabiam me responder alguns questionamentos que eu fazia a respeito da história de Camusim. E aí eu acredito que há essa necessidade, né, de encontrarmos as mais diversas formas de fomentar essa cultura e essa riqueza histórica que a nossa cidade tem. E por isso eu inicio esse projeto na intenção de desenvolver uma iconografia que resgate, né, esses marcos históricos e culturais de Camusim de São Félix, para que seja algo latente na vida das pessoas que moram e que gostam dessa cidade. Meu trabalho tem como objetivo geral apresentar uma iconografia relacionada a Camusim de São Félix como um instrumento de preservação da memória histórica, cultural e identitária do município, e trago 4 objetivos específicos. O primeiro deles seria apresentar informações sobre a cidade de Camusim, suas principais características e arcabouço cultural,
A segunda, identificar imagens históricas, fotografias, ilustrações e outros registros visuais que estejam associados à trajetória e à vida social do município. Analisar esse conteúdo simbólico presente nos registros, avaliando os contextos históricos, sociais e culturais em que foram produzidos. E, por fim, desenvolver um acervo iconográfico que vise a preservação e o fortalecimento da memória e do sentimento de pertencimento dos habitantes do município. Como forma de apoiar, né, de dar diretrizes para a criação projetual, eu utilizo a metodologia de Munari. Trata-se de uma metodologia que ela tem 12 passos, e esses passos eles levam você desde o problema até a solução desse problema. Para que fizesse mais sentido com o meu projeto, eu fiz algumas adaptações, né, agrupando esses passos em etapas. Seja 3 passos em uma etapa ou 2 passos em uma etapa. Ficamos, então, com 5 etapas projetuais que darão andamento ao meu trabalho. Eu vou falar um pouquinho delas enquanto apresento para vocês os processos criativos. A etapa 1, ela trata-se da definição do problema e seus componentes, né? Foi justamente o que eu conversei com vocês agora há pouco. Percebendo, né, que algumas gerações já não têm mais tanto acesso ao conhecimento da história de Camusim, e esse conhecimento está com as pessoas mais idosas e tal. Eu percebi essa necessidade de tentar trazer novos meios de comunicar a cultura e a importância dela, né, para garantir esse sentimento de pertencimento, para que a comunidade esteja ali sempre antenada e sempre sabendo de tudo, não de tudo, né, mas conhecendo alguns detalhes importantes na história da nossa cidade, e que esses detalhes possam sempre estar sendo passados de uma pessoa para outra. Indo para a etapa 2, a gente inicia a coleta de dados e também a análise. Eu inicio desenvolvendo um quadro, né, que traz aí os itens que serão representados na iconografia. E nesse quadro eu trago também os aspectos históricos, culturais e as importâncias de por que esses ícones podem e precisam ser representados nessa iconografia. Em seguida, eu crio um painel de referências imagéticas, né, com a intenção mesmo de conseguir visualizar e utilizar essas imagens como ferramenta de criação, né, como inspiração na criação dos ícones. E aí eu trago aqui para vocês alguns elementos importantes, como a igreja matriz, né, como a agricultura, o cultivo do tomate. Falando ainda de arquitetura, tem a casa mais antiga de Camusim, ainda de pé, que é o Sobrado dos Cabrais. Tem também o Monte Carmelo, aqui representado. Tem a entrada da cidade. Né? Mãe, desliga o microfone. A entrada da cidade aqui representada pelo pórtico e pela praça. Temos uma vista aérea, que representa o clima da cidade, né, pelo qual ela também é conhecida. E falando de aspectos turísticos, eu trago a sorveteria de Mano, né, e também as festividades de São Félix, que são muito fortes na cidade. Acrescento ainda a bandeira de Camusim e também um monumento que nós temos em uma praça com o nome da cidade e alguns tomates ali representados. Feito isso, eu resolvi fazer um agrupamento dos itens de forma que eles façam sentido entre si, tenham ali uma afinidade entre esses componentes. E aí nós ficamos com 2 grandes grupos. O primeiro deles seria a arquitetura, onde foram representados a Igreja Matriz, o Sobrado dos Cabrais, o Convento do Carmo e a entrada da cidade. E quando a gente fala de agricultura e turismo, eu trouxe justamente os elementos pelos quais as cidades costumam ser conhecidas, né? Terra do tomate, clima de montanhas, pelo sorvete de Mano e pelas festividades, aqui representadas pelo estandarte da festa de São Félix. Apesar de Camusim ser uma cidade muito festiva,
eu resolvi representar a festa de São Félix, que é também a festa do padroeiro da cidade. Indo para a etapa 3, onde a gente trabalha criação, experimentação e materiais, eu inicio delimitando a paleta de cores que será utilizada na criação desses ícones. Essa paleta ela foi pensada justamente para trazer similaridade com a realidade, né? Então a gente observa aqui o vermelho do tomate, o marrom e bege presentes na igreja e no convento, o verde da casa mais antiga, o cinza do pórtico de entrada da cidade. E com base nessa paleta de cores, eu selecionei os tons que seriam utilizados e que dariam vida a todos os demais ícones dessa família iconográfica. Ainda na etapa 3, né, falando de materiais, eu utilizei como ferramenta o software Adobe Illustrator, que é um software vetorial, e me permitiu criar os ícones, né? Nesse início de experimentação, eu trago as imagens que foram selecionadas e começo a fazer o estudo das formas, né, dos a seguir. Desculpa, meu celular travou por um minuto. Indo para a quarta etapa, a gente vai para a parte de verificar. E essa etapa foi muito importante, né? Porque ali no momento inicial de criação. Breno, Eu ainda acabei deixando está travando. uma aula Breno, ainda está travando. Continua para ver se vai agora. Vocês conseguiram ouvir tudo? Sim, você ia começar agora a quarta etapa. Isso. Certo. Falando da quarta etapa, né, que é a etapa de verificação e testes, foi uma etapa muito importante nesse processo, porque no início, né, da criação do projeto, eu acabei me debruçando ali com alguns itens que tinham uma grande quantidade de detalhes, né? E acabou que essa criação, ela até perdeu um pouco das características de iconografia e ficou parecendo ali uma ilustração vetorial, por conta da quantidade de detalhes que eu adicionei nessas criações. Então, verificando isso, foi necessário iniciar uma etapa de simplificação, né, visando reduzir essa quantidade de elementos, justamente para garantir uma legibilidade e conseguir que os ícones pudessem ser identificados a partir de poucos elementos, a partir da menor quantidade de elementos possível. Inclusive aqui na terceira etapa, vocês podem observar que a cor foi alterada justamente para entrar naquela paleta que foi definida anteriormente e para garantir uma unidade visual entre todos os ícones. Em contraponto a essa etapa, né, que foi observado alguns ícones com um grau de detalhamento muito alto, nós tivemos alguns ícones que tinham um grau de detalhamento baixo, né? Como, por exemplo, eu trago aqui o tomate e o sorvete, e foi necessário adicionar detalhes visuais, ajustando essa complexidade dos ícones para que assim garantir uma similaridade entre a família iconográfica como um todo. Vamos então para a etapa 5, que é a etapa de solução e detalhes construtivos. Eu senti a necessidade de criar um grid, né, que nada mais é do que uma delimitação do espaço para que esses ícones pudessem ter ali uma padronização no tamanho no momento da criação. Então eu crio esses grids através de pixels e trabalho eles de acordo com esses espaçamentos que nós temos aqui ao centro, podendo os ícones encostar nas 4 extremidades, né, como é o caso de alguns, mas também, caso eles fossem mais verticalizados ou horizontalizados, eu conseguiria manter uma padronização nesse tamanho também. Ainda na etapa 5,
foi feita a parte de teste de redução, né? Eu resolvi fazer ela tanto digital quanto da forma que é mais conhecida, que é através de impressão. E aí fiz ela como emoji do WhatsApp, mas também como figurinha do WhatsApp. E na parte de impressão eu testei ela em 5 tamanhos, né? De 0,5 até 2,5 cm. E observei que o tamanho máximo de redução seria 2 centímetros, para garantir que esses ícones não percam ali uma facilidade de reconhecê-los, né? Mas também para não perder os detalhes que são tão importantes para esse reconhecimento deles. E aí os testes de redução digitais, eles só serviram mesmo para confirmar isso. Quando a gente observa eles como emojis aqui, eles ficaram muito pequenos, acabaram perdendo muitos detalhes e dificultam um pouco a identificação. Já como figurinha, fica algo muito mais fácil de identificar e que poderia super ser utilizado. Em seguida, eu trago para vocês aqui os ícones prontos, né, comparados com as imagens que foram utilizadas como referência. Acredito que o tempo não vai permitir que eu fale sobre cada um deles, mas aqui em seguida eu trago eles juntos, né, para que vocês consigam visualizar a família iconográfica de maneira geral. Os da igreja, né, que eu trago a igreja e o ladrilho. É interessante falar sobre o ladrilho da igreja, porque hoje ele já não é mais presente na arquitetura da igreja. Foi feito uma cobertura de todo o piso, né, por porcelanato. E foi até difícil de conseguir material fotográfico para conseguir visualizar os detalhes desse ladrilho. A própria igreja não dispunha de fotos, de registros que fosse possível detalhar. Eu consegui essas imagens com um fotógrafo lá de Camusim. E é curioso porque a gente vem aqui ao lado para o Monte Carmelo e o museu hoje também está desocupado. Todas as peças que haviam expostas lá foram retiradas do prédio, né? Hoje já se encontram em uma outra sala do Monte Carmelo, mas não mais nesse espaço que foi delimitado para o museu. E aí é quando a gente começa a observar essa importância, né, de registrar esses itens, porque pouco a pouco alguns deles vêm até sumindo da nossa cidade. E aí, em seguida, eu trago para vocês algumas aplicações dessa iconografia, né, sendo utilizada como ímãs de geladeira, que podem ser feitos ali de forma temática, na festa de São Félix, ou como souvenirs colecionáveis, que também podem ser vendidos para turismo, né, de repente aproveitar o espaço que a gente tem na sorveteria de Mano, como um ponto turístico que circulam tantas pessoas para vender, né, alguns itens que eles podem levar para pessoas amadas ou para lembrar de quando passaram em Camusim, e com isso disseminando, né, a história da nossa cidade, não só entre os habitantes, mas também entre as pessoas que passam por lá. Trago também a Ecobag, né, que é de repente uma forma de atingir um público mais jovem, uma vez que os hábitos de consumo estão mudando e as pessoas, os jovens, têm preferido levar sacolas retornáveis para os mercados nos momentos de compra. Então a gente pode utilizar disso também para trazer ali uma peça que traga um pouco da história da nossa cidade. Trago um calendário comemorativo, né, que poderia ser feito de repente no aniversário de Camusim, que acontece no dia 29 de dezembro. Então, já aproveitaria para distribuir um calendário comemorativo do ano seguinte. Trago a camisa, né, que é também uma forma bairrista de utilizar uma roupa que comunique um pouco da história do lugar onde se vive. Pensei de divulgar essa iconografia através de cartazes, né, como forma também de chamar a atenção pelo visual, mas de repente trazer uma parte textual que conte a história da nossa cidade. E também a questão
aplicação para as redes sociais, né, como forma de posts, que pode ser tanto comemorativo de aniversário da cidade ou de alguma festividade que esteja acontecendo, como também trazendo a história da cidade, né, utilizando esses ícones como ferramenta para fomentar e divulgar a história e a cultura da cidade de Camusim. Aqui eu trago para vocês as referências do meu projeto, do meu trabalho. E, por fim, queria dizer que esse trabalho foi muito importante até para me aproximar um pouco mais da história de Camusim. E, enquanto pesquisava, descobri a presença de alguns familiares e parentes meus em alguns fatos históricos importantes. E foi muito enriquecedor. E queria dizer também que eu gostaria muito que esse trabalho servisse como um pontapé, né? Uma vez que não é possível representar todos os aspectos culturais e históricos de uma cidade em uma única iconografia. Né? Eu fiz apenas 12 ícones, então tem muito mais a ser estudado, tem muito mais a ser desenvolvido e que em projetos futuros esse trabalho possa inspirar outras pessoas e de repente até a mim também a desenvolver novos projetos a respeito de Camusim de São Félix, enaltecendo cada vez mais a sua história, sua cultura e trazendo esse imaginário para a vida das pessoas que residem em Camusim. É isso, obrigado. Parabéns, Breno, parabéns, obrigada pela sua apresentação. Vamos passar agora para a próxima etapa, né, dessa defesa do TCC, que é o momento de arguição depois da sua defesa. E aí eu começo esse momento agradecendo ao professor Lucas Garcia, né, para quem não conhece, professor do campus do Agreste, da UFPE em Caruaru, e o professor Aspreno Marcos, né, historiador especializado em História das Américas, fundador da Academia de Letras, Artes e Ciências de Camusim e escritor do livro sobre Camusim, né, um livro que serviu, inclusive, de referência para esse trabalho. Então, muito obrigada pelo aceite, esse livro mesmo, Breno. Obrigada pelo aceite para participar da avaliação desse trabalho. Também obrigada, professor Lucas, por topar esse convite. E pelo protocolo, né, das defesas, é de praxe que a gente convide primeiro o avaliador externo para fazer suas considerações e falar o que você tiver vontade a respeito do trabalho, professor. Então, o senhor está com a palavra agora, professor Aspreno. Obrigada mais uma vez. Boa tarde, eu fico feliz de participar dessa banca. Gostei muito do trabalho do Bruno, agradeço a referência que ele fez sobre o livro, e eu encontrei aqui, Bruno, uma das coisas que você fez com preocupação e que também me preocupa. Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Quando você diz aí, né, logo na justificativa, aí eu queria saber de que forma você prevê essa apropriação e esse uso contínuo desses ícones pela própria comunidade, né? Garantindo que eles não se tornem apenas mais um registro, mas sim parte viva dessa continuidade cultural. Como você poderia, do seu ponto de vista aí, como podemos fazer isso para essa continuidade cultural? Eu acredito que uma ótima forma, né, seria realmente criar ali uma coleção de objetos tangíveis que a população pudesse ter no seu dia a dia, na sua rotina. Quando você traz esse questionamento, eu penso, por exemplo, em desenvolver uma parceria que poderia ser, de repente, com um supermercado, né? Aqui em Caruaru, a Quitandaria, ela desenvolveu uma coleção de ecobags com estampas de J. Borges, né, que trazem esse visual, não é, das suas obras para a rotina das pessoas que utilizam essas ecobags, não é, para levar seus produtos para casa. Então, de repente, poderia ser feita uma parceria com algum supermercado de Camusim que disponibilizaria essas ecobags
para venda no mercado e que nelas a gente pudesse utilizar a iconografia justamente como uma ferramenta para levar um pouco da história da cidade. Então, que num pedacinho dela tivesse um espaço ali para contar a história desse ícone que está aparecendo e o porquê ele é tão importante para a nossa história e para a nossa cultura. Além disso, né, um projeto pessoal meu que eu gostaria muito de no futuro conseguir desenvolver, que é criar mesmo uma coleção de artigos presenteáveis, né, de Camusim, que com imãs de geladeira, camiseta, xícara, chaveiro, coisas que pudessem ser vendidas e disponibilizadas tanto para que a população compre para si, né, porque a gente sabe que em Camusim tem muita gente bairrista e que gosta de coisas desse tipo, mas também que pudesse ser utilizado para presentear pessoas que são da cidade, mas que já não moram mais em Camusim, e garantir que um pouco do nosso aspecto cultural se faça presente na vida de todas essas pessoas. A segunda e última pergunta é quando você fala no desenvolvimento projetual, né? Você diz aí, considerando um papel dos habitantes da cidade. Aí eu te pergunto, qual o maior desafio prático que você prevê na sua implementação junto à população mais jovem, que é o público mais suscetível à influência das mídias sociais? É uma ótima pergunta, na verdade, não é? Quando a gente observa, por exemplo, que hoje em dia, para a gente chamar a atenção de um jovem, a gente está entrando ali em uma briga, né, com as redes sociais e com tantas outras coisas que podem vir a chamar a atenção deles de uma forma mais fácil. Mas eu acredito que existem vários caminhos que podem ser utilizados. Agora, quando eu ouvi a sua pergunta, por exemplo, eu pensei na possibilidade de desenvolver um projeto, de repente, junto à Secretaria de Educação da cidade, para atingir esses jovens num espaço onde a gente não precisa lidar com essa briga, né, com as redes sociais de repente, criando cartazes informativos que, mais uma vez, peguem pelo visual dos ícones, né, que chamem a atenção pelo visual dos ícones e que eles nem percebam, mas de repente estão ali adquirindo um conhecimento, descobrindo uma curiosidade a respeito da nossa cidade. Falando ainda de um público mais jovem ainda, né, indo direto nas crianças, poderia ser desenvolvida também uma cartilha que utilizasse essa iconografia como ferramenta para contar a história de Camusim nas escolas e trazer ali um momento em que essas crianças se imergissem, né, nessa riqueza cultural de Camusim e, de repente, guardassem com elas esse conhecimento ao longo da vida. Outra coisa também é utilizar os ícones nas próprias redes sociais, não é? Por que não? Se é algo que chama a atenção dos jovens mais facilmente. Então, de repente, conversar ali com a equipe de mídias da prefeitura, para incluir esses ícones em algumas publicações, fazer posts como o que foi mostrado aqui, né, contando um pouco da história através desses elementos visuais. E é isso. Satisfeito. Ótimo, ótimo trabalho. Parabéns pelo trabalho. E vamos à frente. Boas ideias. Muito obrigado mais uma Obrigada. vez pela atenção. Obrigada, professor Espreno, pelas perguntas, pela sua observação. Então, como o senhor finalizou suas observações, eu vou passar a palavra para o professor Lucas, fazer as considerações dele. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Camila e Breno. É uma honra participar aqui da defesa desse trabalho, na presença também do Aspreno e etc. Estou muito grato aqui pelo convite.
Acho que eu cheguei a comentar com a Camila que tem um carinho assim, especial por Camocim de São Félix, apesar de nunca ter morado na cidade, mas eu já estou, se não me engano, no quinto projeto lá com o Erém Quintino Bocaiúva, uma escola que fica na entrada da cidade. Eu tive 3 projetos já de PIBIC ensino médio, um projeto de extensão, que eles foram parceiros aqui do laboratório, e agora a gente está desenvolvendo uma tecnologia assistiva para um aluno lá que tem atrofia medular espinhal e não consegue utilizar as carteiras da escola. Aí a gente já foi passear por lá, almoçar. Então, um dia a gente foi almoçar em Sairé, daí depois fomos na sorveteria do Mano. Eu estava bem curioso para ir na sorveteria do Mano, não sei se a Camila sabe, mas me apresentaram como a sorveteria que a Fátima Bernardes vai. E aí a gente parece que é uma coisa assim que ela tá toda semana lá, do jeito que falaram, sabe? Mas assim, ó, é realmente assim, sorvete sensacional. Eu tomei um sorvete de gengibre lá, que eu nunca tinha visto. Assim, eu achei muito bom. E o dia que a gente foi, tava tendo uma festa na rua da sorveteria, tava tudo fechado, assim, muito bonita a cidade. Eu tinha ideia que era uma cidade de uns 100 mil habitantes. Quando eu vi no trabalho, que é uma cidade de pouco mais de 19 mil habitantes, eu nem acreditei, assim, que eu achei que era uma cidade muito maior. Mas enfim, indo pro trabalho de fato, né, muito bem fundamentado. Alguns parágrafos não têm autores, mas assim, se com base na sua pesquisa, tal, se é alguma coisa já assim de consenso público, né, alguma informação que você traz ali, não tem problema, mas se é algo que você pegou de algum material, faz a referência para não ter problemas futuros. A parte de Camocim, eu adorei ler, né, toda a história que você conta do município ali, achei muito legal mesmo. Objetivo geral e objetivos específicos foi tudo cumprido, né, e está muito bem redigido, inclusive. Você fez a parte de classificação da pesquisa, etc. Aí fica a critério de vocês manter. Como é memorial de projeto, acho que nem era necessário, mas já que está feito, acho que até pode ficar, mas não entendo que não era necessário. Acredito que você acertou, né, a utilizar a metodologia do Munari, e até participamos de uma banca agora, uma hora atrás, eu e a Camila, e eu estava pensando agora assim, como essas metodologias elas são burocráticas, né? Aí pega Munari, Peon, Strunk, assim, aí para hoje, eu acho que elas são muito burocráticas, cada etapa, assim, levantamento, análise, não sei o quê. Hoje a gente já vai fazendo tudo, montando painéis, analisando, muito fácil, né? Você tirar os insights ali de painéis, tudo. E ainda mais agora tem IA também para. Minha filha descobriu que eu tô no quarto, veio aqui. Com IA ainda, acho que foi muito legal, assim, você ter adaptado a. Você está comentando. Foi muito legal você ter feito a adaptação e apresentado ali o método. Quando eu vi, daí comecei a ver o resultado, né? A paleta de cores, no primeiro momento eu achei ela muito, com a saturação muito baixa e as cores muito pastéis, assim. Mas conforme a gente foi vendo as aplicações, funcionou muito bem, ficou muito harmônico. E, e acho que como resgate histórico, assim, foi uma paleta muito assertiva. O trabalho de síntese também que você fez ficou, assim, sensacional, ficou muito bom. Teve todo o refinamento, ajustes depois de cores e etc. Mas um trabalho de síntese muito bom. E achei muito gratificante, assim, esse resgate, não só o resgate, mas o registro histórico, né? Essa questão do piso da igreja, tal, que já tinha uma coisa que já tinha se perdido, e o registro assim que você fez que vai ficar, né, para a história também, para preservar, mesmo que se mude, que se perca mais alguma coisa, é importante ter esse registro. E isso mostra também assim outras formas de contribuição do design para a sociedade, outras formas de atuação do designer. Isso é muito bom da gente ver. Eu não vou comentar tudo que eu anotei, mas eu vou te mandar por escrito, e aí você e a Camila vão analisar com calma o que se vale a pena mexer em alguma coisa assim. E aí,
conforme o Aspreno te perguntou e você foi respondendo, eu pensei em algumas coisas que eu anotei aqui. Que caso faça sentido para vocês, eu fico à disposição daí para contribuir. Mas uma sugestão seria tridimensionalizar esses ícones. Então, cada altura, como se fosse placas, assim, né? Cada cor, uma altura diferente. Não, assim, a faixa tem uma fachada, tem volumes, né? Escalas, assim. Então, tridimensionalizar e transformar em outros objetos, como, por exemplo, assim, um chaveiro, uma placa, ou uma peça, assim, que fique exposta, né? Tipo com um tripézinho, assim, a fachada, alguma coisa assim, possa ficar numa estante, algum móvel tridimensional. E isso também trabalha o lado inclusivo, né? Porque permite que pessoas cegas possam tocar e conhecer também esses ícones que, na verdade, são elementos, né, da cidade. Eu orientei um trabalho que fizeram a bandeira de Pernambuco em 3D, com essa lógica também de cada cor uma altura de camada. E caso vocês tenham interesse, você e a Camila, aí tem um laboratório, eu coordeno um laboratório, que é o Garagem, que desenvolve isso, pode tridimensionalizar para vocês, ou auxiliar vocês, caso vocês queiram fazer, explicar o processo, e temos as impressoras 3D também para fazer alguns protótipos para teste e etc. Aí já esclareço que mesmo que você agora se forme e não tenha vínculo com a UFPE, através da Camila, do laboratório, a gente pode até formalizar uma parceria, alguma coisa assim, e estamos à disposição. Assim, no mais, queria novamente te parabenizar pela sensibilidade, assim, com o tema, né? Desenvolver esse tema. Eu vejo muitos alunos, assim, querendo fazer coisas para Coca-Cola, não sei o quê, marcas assim, e eu acho muito legal quando a pessoa pega e olha, assim, para o seu entorno, para suas origens, e desenvolve um trabalho com tanta qualidade, assim, e sensibilidade. Aí, parabéns a você e para a professora Camila também. Muito Obrigada, obrigado. Lucas. Pode falar, Breno. Com certeza. Com certeza nós vamos considerar, sim, essa parceria com a Garagem. É algo que me desperta bastante curiosidade, a área da impressão 3D. Desde que eu paguei a disciplina de linguagem das cores com você, eu fiquei bastante curioso por essa área. Então, vou conversar com Camila, sim, para a gente ver essa possibilidade. E é isso, que bom que você já conhece Camusim, está tendo esse contato. Inclusive, a minha mãe mora na rua da Erém Quintino Bocaiúva, né? Eu passei minha vida toda ali na mesma rua da escola, meu irmão trabalha lá. Então, fico muito feliz que o design esteja fazendo parte das vivências da comunidade no entorno onde eu morava e trazendo essa diferença, essa melhoria, né, na qualidade de vida das pessoas que estão por lá. Mais uma vez, muito obrigado por todas as considerações e também pelo tempo dedicado. É isso. Obrigada, Breno. Obrigada, Lucas. Como o Breno falou aí, com certeza falou por nós dois, né? Super agradeço aí você oferecer essa ajuda para que a gente possa dar esse novo passo aí, testar novas possibilidades. De verdade, muito obrigada. É legal para que a gente possa aprender mais também, né, Breno, com o que o Lucas pode nos ensinar lá no laboratório e que viabilizar outras oportunidades, né, de fazer o projeto ter uma abrangência maior e, assim, acho que tem um sentido especial para mim como pesquisadora de memória que o professor Lucas tenha outras experiências lá na cidade, em outros projetos e ainda esteja se disponibilizando para ajudar, para levar design de outra forma também. Então, obrigadão, Lucas. A gente vai ter um momento de deliberação da banca, né? Eu vou com o professor Aspreno e Lucas conversar em outra sala, mas antes, só para falar um pouco aqui sobre Breno, né? Como orientador, assim, Breno foi um aluno extremamente responsável durante todo o processo. A todo momento que ele trazia uma nova etapa que eu pedia, que ele me mostrava, aí eu ia lá tentando corrigir com um jeitinho, olha esse detalhe, esse aqui, preste atenção nisso, e ele sempre muito solícito, atencioso. Sim, Camila, vou resolver. Na outra semana estava lá com tudo bem corrigidinho, apresentado. E pouca necessidade, né, de muitos ajustes, porque ele foi muito cuidadoso, realmente seguiu
a metodologia, como o Lucas comentou, né? A gente tem essas metodologias que são tão burocráticas e passo a passo, acho que acaba ajudando um pouco os alunos que talvez sintam necessidade desse suporte maior, que não tenham isso de maneira tão automatizada, assim, incorporada no dia a dia. Mas Breno seguiu bem direitinho, né? E graças a ter sido disciplinado durante a execução do projeto também, teve poucas necessidades de ajuste, apesar de eu pegar muito no teu pé, né, Breno? Mas foi um aluno extremamente disciplinado, solícito, tudo que eu disse ele que precisava corrigir, ele foi, corrigiu, organizou tudo direitinho, então foi um orientando aí maravilhoso e está de parabéns por ter acabado de defender seu projeto, né? A gente vai deliberar lá a nota e volta para dar o resultado, mas parabéns, já te antecipo, viu, Breno? E aí eu vou pedir ao professor Aspreno e ao professor Lucas, se puderem, a gente sair um pouco dessa sala, a gente vai para uma outra sala conversar e depois a gente volta para dar o resultado. Tudo bem? Eu mandei para o WhatsApp de vocês dois, o WhatsApp e o e-mail, o link da nova sala para a gente conversar. Tô indo para lá. Tchau, pessoal. Até logo. Eu só lembro também que essa videochamada está sendo gravada, tá, Breno? E aí já já a gente volta.
Olá, boa tarde novamente. Só aguardar o professor Aspreno voltar para que a gente possa trazer o resultado da avaliação da banca, tá? Então, chegou o professor Aspreno. Breno, está ouvindo direitinho? Então, a todos os convidados de Breno, né? E para Breno, na deliberação da banca, agora conversa entre os professores, né? Foi unânime a decisão da aprovação de Breno nesse TCC, com a nota máxima 10. Parabéns, Breno, você merece. Seu trabalho está a contento, correspondendo à expectativa do curso para um trabalho de conclusão, né? Você pôs em prática os conhecimentos que aprendeu na universidade, valorizando sua região, como é a proposta do nosso campus, né, do Agreste. Então, você está realmente de parabéns por todo o desempenho que teve durante o trabalho, pelo que você nos apresentou hoje, e comemorar um 10 agora, né? Bem feliz. Quero agradecer mais uma vez aos professores Lucas e professor Aspreno. É sempre muito bom poder contar com esses olhares para complementar a avaliação de um trabalho como o de Breno. Muito obrigada aos dois. E é isso. Você quer falar alguma coisa, Breno? Sim, queria agradecer, estou muito feliz com o resultado. Queria agradecer em especial a você, Camila, por ter pego na minha mão nessa etapa tão delicada, que eu tive tanta dificuldade, né, de conseguir um orientador que realmente se comprometesse comigo, né? Você bem sabe de toda a história, mas queria agradecer por ter sido tão presente, tão disponível e por ter me ajudado a finalizar essa etapa. Agradecer também à banca, né, mais uma vez, pela disponibilidade, pelo carinho, por todo esse olhar que vocês tiveram com o meu trabalho, que é nosso, né? E também agradecer a todo mundo aqui presente por, por fazer parte dessa jornada e por estar comigo nesse momento de conclusão. E é isso. Amo todos vocês. Muito obrigado por tudo. Parabéns, Breno. Eita, eu falando com o microfone desligado. O professor Aspreno quer falar? Apenas parabéns. E foi um prazer ter estado com vocês nessa tarde. Parabéns, Breno. Obrigada a todos. Parabéns, vai comemorar. Parabéns à família e aos amigos aí. Comemorar com ele. E é isso. Um abraço a todos. Obrigada mais uma vez, Lucas. Depois a gente conversa, né? A gente marca depois, quem sabe, para conversar sobre possibilidades aí de aproveitar a oportunidade que você nos ofereceu de testar possibilidades. Sim. Tranquilo. Obrigada. Parabéns, sucesso. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, gente. Tchau. Vou parar aqui a gravação, Breno. Falar contigo rápido.